Muito boa tarde, amigos do site vazealegre.com, da TV vazealegre.com. Nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de uma ótima semana para todos. Estamos aqui nesta tarde de terça-feira, né? Hoje é dia 12 de junho, ano 2018. Aproveitar para mandar um abraço aí para os casais de namorados, né? Aqueles que são casados, aqueles que estão juntos, né? Mas todos unidos pelo amor, para desejar um feliz dia dos namorados para todos vocês, né? Relacionamento é um bicho que é sempre muito difícil, mas que... quando está com uma pessoa que vale a pena, sempre se vale a pena tentar mantê-lo por mais tempo, né? Então, sempre bom ter isso em mente para que você possa valorizar a pessoa que está do seu lado, né? Que encontrar uma pessoa legal é sempre muito difícil. Se a pessoa que está do seu lado vale a pena, né? Se ela te faz muito mais feliz do que triste, é sempre bom você ter um pouquinho mais de paciência para mantê-la consigo, tá? Então, feliz dia dos namorados para vocês. Bom, estamos de volta aqui com o nosso É Bom Saber, né? Depois de uma semana aí sem live, né? Porque nosso querido colega aqui e colaborador, doutor César, estava viajando, trabalhando, ele não pôde vir, mas hoje estamos de volta aqui. Tudo bom, doutor César? Tudo bom, Nonato? Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Sempre um prazer estar aqui de volta, né? Depois dessa semana em off, mas vamos lá. Pronto. E para falar de um assunto, né, que é interessante, inclusive tem uma polêmica aí rolando na mídia, que que a gente vai falar sobre direito à herança, direito de herança. E um dos casos emblemáticos aí, um dos casos polêmicos que está todo mundo acompanhando é o caso do diretor global Marcos Paulo, né, que faleceu, que a sua companheira luta na justiça para que tenha reconhecido a união estável, né, para que ela possa ter direito à herança, e tem a questão das filhas, aí a ex-esposa da filha, enfim, que é a atriz, que agora não me recordo o nome, né, mas deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho, a atriz Flávia Alessandra, pronto, a atriz Flávia Alessandra, né, que está tendo esse imbróglio aí na justiça já há um bom tempo. E, enfim, está confusão por causa dessa questão da herança. Obviamente que a gente não vai falar do caso que envolve as duas, mas sim do caso geral, né, doutor César? Sempre um assunto muito polêmico, difícil, né, essa questão de herança. O direito à herança ele é um direito bem complicado, né? Porque envolve não tão somente uma coisa muito importante na vida de todo mundo, que são os bens, né? Mas também envolve já uma situação ruim, que é o que inicia a herança, que é a morte, né? Então, diante da morte de alguma pessoa que se inicia esse direito à herança, então já é uma coisa que mexe com duas coisas delicadas, né? Que é o direito à propriedade e a morte. Então, é sempre um assunto bem complexo, que envolve muitos aspectos jurídicos para se levar em conta. Mesmo com a evolução do direito, né, das leis, ainda assim há sempre complicações quando se trata disso. Isso, com certeza, porque quando ocorre a chamada condição iniciativa, que é a morte do decújo, né, abre-se essa sucessão, que é o direito à herança, e o direito ele vem caminhando sempre na tentativa de melhorar a forma de ser feito isso. A partir do novo Código Civil, agora instituído em 2002, que deu uma elucidada maior em detrimento ao antigo, de 76, e cada dia que passa vem tentando se achar mais soluções para poder tanto deixar de uma forma menos complicada, mais descomplicada, como também dar mais celeridade, né, para a herança, que geralmente é um processo demorado e muito penoso. A herança é um tipo só ou ela tem várias classificações, ela está subdividida em alguns tópicos, enfim, como é que funciona isso? A herança, ali existem duas, né, que é, no caso, a sucessão. Existe a herança legítima e a herança testamentária. O que é isso? Quando uma pessoa morre, que ela tem bens, ela pode dispor dos bens dela na seguinte proporção: 50% dos bens dela entra na chamada herança legítima, sucessão legítima. Que o que é isso? São os bens que irão entrar para as pessoas legítimas, segundo o Código Civil. Quem são? Descendentes, filhos. Na falta de descendentes, ascendentes, pais e avós, e cônjuge, que no caso o esposo ou a esposa, né? 50% da herança daquela pessoa obrigatoriamente vai para esses descendentes legítimos. Os outros 50% é a chamada herança sucessão testamentária, que é quando a pessoa em vida
pode fazer um testamento e dispor de 50% dos seus bens. Dar para pessoas do que ele quiser. Pessoas, já aconteceu, já houveram casos em que ganharam notoriedade na justiça que foi deixado para cachorros, para gatos. Então, existe essa disposição testamentária que deve ser feita ainda em vida. Então, a pessoa em vida, ela pode dispor de até 50% do patrimônio dela. Nunca dos 100%. Nunca dos 100%. A gente vê por aí, tem gente que diz, não. Não, nunca dos 100%. Obrigatoriamente apenas 50%. Por quê? Porque esses outros 50% entram na legítima, que vai para os filhos, ou na falta dos filhos, os pais e o cônjuge, né? Pode acontecer do camarada ser sozinho, ter lá uma fortuna e, de repente, um parente que está longe, ele é que vai ser o beneficiado, como a gente vê às vezes em filme, novela, essa história. Pode acontecer, mas A pessoa para tem que acontecer... querer, Pode acontecer, mas para acontecer, existe a chamada vocação hereditária. Ela está lá no artigo 1700 e alguma coisa do Código Civil que institui que no evento morte, na questão do direito à herança, a vocação hereditária é a forma em que vão ser chamadas na ordem as pessoas que têm direito à herança. Então, indica aqui, a vocação hereditária. O direito aos bens vai primeiro para os filhos e o cônjuge, ou seja, os filhos e a esposa ou o esposo vão concorrer em primeiro, não havendo. Em segundo lugar, vai para ascendentes e cônjuge, ou seja, você não tendo filhos, sua herança vai para seus pais ou avós se ainda estiverem vivos. E o cônjuge. Mostra que o cônjuge, o esposo ou a esposa, ele tanto na primeira chamada quanto na segunda, ele está presente. Não havendo nenhum desses dois antes, aí vai para os chamados colaterais, que são tios, primos e etc. Então, pode acontecer, é muito difícil acontecer, mas pode. Se uma pessoa que morreu e não deixou esposo ou esposa, não tem filhos e não tem os pais já estão mortos, aí sim pode acontecer de ir para um tio, para um primo. Agora, me parece que a maioria das confusões acontecem porque tem muita gente que pensa que tem direito à herança e não tem. Né? Isso, Tem muita gente porque é da família, mas não está ligado a essa parte que você falou aí. Né? Porque existe a chamada vocação hereditária, né? Porque quem é que tem direito legítimo, em primeiro lugar, a sucessão, a herança? São os filhos, em primeiro lugar, junto com a esposa ou esposo. Em segundo lugar, são os pais e avós. E terceiro é que vem tios, primos e etc. Onde acontece muita confusão é numa coisa que é até proibida na justiça brasileira, que é a chamada pacta corvina. O que é isso? É você decidir o testamento enquanto a pessoa ainda está viva. É proibido. Só quem pode mexer só se pode mexer com a ordem de herança e de sucessão no evento morte. Então, por exemplo, nós dois somos herdeiros legítimos de uma pessoa. Nós dois não podemos já começar a decidir o que a gente vai fazer com o nosso patrimônio com a pessoa ainda estando viva. Isso é crime. Gastar por conta. Gastar por conta, não pode. Porque os bens não são nossos ainda. O bem ele só passa a ser seu, você só passa a ter aquela herança a partir da condição morte. Então você não pode negociar uma coisa que ainda não é sua. Chama-se pacta corvina isso. Então, existe uma confusão também muito grande na diferença entre herdeiro e legatário. Herdeiro é a pessoa que ganha o patrimônio por um todo. Legatário é aquela pessoa em que, no testamento, a pessoa que morreu deixou um bem específico para ela. Então, no testamento, deixo o meu carro Fusca 74 para Nonato Alves. Você só tem direito àquele Fusca. Você não é herdeiro, você é legatário. Então, sobre aquele Fusca, ninguém mexe, só você. Por que isso é importante? Porque quando uma pessoa morre e deixa bens, todos aqueles bens viram uma coisa só. Eles são considerados uma massa. Essa massa é chamada de espólio. Esse espólio, ele é de todos os herdeiros ao mesmo tempo. É uma chamada divisão condominial. Ou seja, todos têm direito de tudo. E como é feita essa partilha? Através do inventário. Na ação de inventário, o juiz escolhe um inventariante, que é uma pessoa que vai ficar responsável por esse inventário, e durante o processo vai ser dividido os bens da pessoa. Primeiro, pagando todas as dívidas que a pessoa deixou, e depois de pagas as dívidas,
aí vai se dividir em quinhões, que chamam, que são as partes iguais, o que restou dos bens da pessoa, né? Pronto, aquela história de que, por exemplo, filho que vive mais tempo com os pais, ou seja, os irmãos vão todos embora, fica só um filho dentro de casa. Ele tem mais direito por ter passado mais tempo com os pais? Não. A não ser que o pai opte por deixar mais coisa para ele na testamentária, né? Uhum. Se, por exemplo, acontece isso, um filho fica mais tempo e cuida dos pais até a morte, ele vai ter direito à sucessão legítima, que, por exemplo, vamos considerar aqui, a pessoa morreu, um homem morreu e deixou bens. Na sucessão legítima, 50% desses bens já fica automaticamente para sua esposa, que é a chamada meação. Dessa meação é tirado 50%. Os outros restantes 50% são divididos, por exemplo, para 2 filhos, 25% para cada. Então, essa pessoa que passou mais tempo, ele vai ter direito a 25% do patrimônio. Todavia, se o pai deixou para ele através de testamento, aí sim ele pode ganhar. Então ele terá o direito à legítima mais a testamentária. Entendeu? Porque o pai resolveu deixar, porque como eu já tinha dito, a pessoa pode deixar em testamento até 50% dos bens. E ela pode deixar para quem ele quiser, para quem ele bem entender. Agora, tudo isso tem que ser documentado, reconhecido em cartório, essa coisa toda, diante da justiça, para que não dê problema, porque às vezes o pai só diz de boca. Aí quando o pai morre, ou a mãe, enfim, aí os outros não respeitam. Aí fica aquela dificuldade da pessoa que tem o direito, mas não foi colocado no papel. Então, é difícil de provar depois. É difícil, porque assim, você falar em testamento já é uma coisa muito mórbida, né? Poucas pessoas, não é muito comum você ver uma feitura de um testamento. Porque é um assunto até delicado, ele é um tabu. Você está falando sobre sua morte. Então, assim, apesar de ser um cuidado, apesar de ser uma segurança que você deixa justamente para evitar brigas, porque é sabível que testamento e herança gera já até morte entre irmãos. E assim, a gente percebe muitas vezes, porque as pessoas são hipócritas, né? Assim, a gente percebe muitas vezes que é um tabu falar disso até o dia da morte. Mas às vezes a pessoa no caixão, ainda no velório, já começa a confusão. Isso, com certeza. Basta a pessoa fechar os olhos. Né? Com certeza, tipo assim, na hora do pai já tá um pouco adoentado, tá querendo falar, não, pai, o senhor vai ficar bem, etc. Mãe, você vai ficar bem. Mas a pessoa morta, aí já começa a confusão, né? Porque cada um achando que tem mais direito que o outro. Porque quando mexe no bolso, né, o interesse aumenta. Mas assim, tem que ser feito em cartório o testamento e tem que ser reconhecido, tem que ter testemunhas, tem que passar por todo um processo, justamente para garantir essa segurança. O que é que acontece no evento morte? Quando esses quinhões são divididos, que os quinhões são as partes, eu posso vender os meus quinhões, desde que já previamente divididos. Então, se eu tenho direito a 25%, eu posso vender 25% dos bens a qualquer pessoa. Mas isso só depois que a pessoa morrer. Só depois que a pessoa morrer. Não pode fazer negócio. Depois que a pessoa morrer e depois de dividido. Porque eu também não posso vender uma coisa que não foi dividida ainda. Que é como eu te disse, quando a pessoa morre, tudo que ela tem vira o espólio. Esse espólio é a reunião de todos os bens de forma indivisível. E todos os herdeiros dividem aquele bem de forma igual. É justamente por isso que o juiz, na ação de inventário, ele designa o chamado inventariante, que é uma pessoa geralmente estranha à relação, que é uma pessoa geralmente um terceiro desinteressado, para ele cuidar daqueles bens, para não haver, por exemplo, um irmão pegar e sair vendendo tudo, lucrar e depois dizer que o pai não tinha nada, por exemplo, ou quem morreu não tinha nada, né? Então é eleito. Então eu não posso dispor daquela massa, daquele espólio indivisível, em meu nome pessoal, sem também, em detrimento dos meus herdeiros também. E existe só um caso em que isso pode acontecer, que é quando, por exemplo, eu quero vender determinada casa. Se eu conseguir a autorização por escrito dos outros herdeiros, aí eu posso vender. Pronto, que é a confusão que acontece muitas vezes. A gente vê, aqui em Vaz Alegre eu já sei, a gente sabe de casos assim, né? Tem um prédio e tudo, aí a pessoa diz, por que ninguém faz nada aí não vende? Porque tem muito herdeiro, não entram em acordo. Então, assim, enquanto ninguém entrar em acordo... Aliás, enquanto ninguém entrar em acordo ou o juiz não acordar por eles, aí realmente fica complicado. Porque, a não ser que ele seja um legatário, que ele recebeu aquele bem específico, mas também sobre a herança incide as dívidas que o morto deixar, né? Então,
primeiro se paga todas as dívidas e com o que restar depois do pagamento das dívidas é que vai dividir. Então também ainda tem essa análise a ser feita. Tem que ter esse juízo de valor sobre o quanto a pessoa devia quando morreu para ser pago e depois dividido. Muito bem, pessoal. Você está acompanhando o quadro É Bom Saber aqui do site vazialegre.com, da TV vazialegre.com, com o Dr. César Gregório Júnior, tirando dúvidas sobre a herança, tá? Aí que você quer ver uma confusão grande, enteado, enteada, tem direito à herança do padrasto ou da madrasta? Como é que fica essa questão? Essa é uma fraqueza jurídica atualmente. Nos códigos, no Código Civil especialmente, que é o que disciplina, não existe nenhuma disposição que fale sobre isso. Mas se aproveitando de princípios e de doutrina, já foi meio que consolidado hoje que, havendo a aceitação socioafetiva como é que chama? Enteado. Do enteado. Havendo a aceitação socioafetiva do enteado, ele entra sim, ele tem direito sim à herança. Mas tem que haver essa aceitação, acredito eu que de forma escrita, para poder caracterizar, né? Não é o que a gente vê sempre, né? Infelizmente, às vezes tem família que não gosta do enteado, não é muito difícil, comum, né? não é muito comum. Complica Aproveitando muito. a sua deixa, uma coisa também importante se falar é que pessoas divorciadas também não têm direito à herança, né? E tem muita gente que... É porque eu sempre digo, pessoal, a gente não conhece as leis, a gente às vezes acha que tem um direito que não tem, e a confusão começa aí, né? Porque você cria toda uma confusão, aí fica aquela fuxicada na família, que vai perder, e botam para a pessoa ir atrás. Só se prejudica, né? E aí, no final, a pessoa acaba não tendo direito mesmo. É por isso que nessa hora é bom você consultar um advogado, uma pessoa especializada que é um advogado, porque tanto ele vai apontar o que você tem direito ou não, como também ele pode entrar com um processo de inventário e ser feita essa divisão de forma igualitária e justa. Porque essa divisão, o processo de inventário, ele funciona da forma mais minuciosa possível. É levado a juízo todos os bens que o de cujos teve. O que é o de cujos? De cujos é o morto, é a palavra brocardo para morto. O de cujos é levado para a justiça tudo que ele tem. Lá é feita a divisão e lá é dividido. Então não tem problema. Porque os problemas nascem quando, por exemplo, na divisão, fulano, troca o teu terreno comigo, mas teu terreno vale mais, então tu tem que me dar. Não, então muitas coisas nascem daí. E mais ainda, o que se vê muito comum é justamente a pacta corvina. São os herdeiros já decidindo os bens que vão ganhar sem a pessoa nem ter morrido ainda. Já estão fazendo negócio, já estão vendendo, e isso é proibido. Por quê? Porque também existe, já é consolidado juridicamente, já foi observado em alguns julgados o quê? Um irmão, geralmente ele está mais próximo do pai, é o que mora, começa a vender os bens e ficar com aquele dinheiro, ainda com os pais em vida. Ou então começa a fazer doação para ele. Já foi reconhecido, é um tema bem controverso, mas os outros herdeiros legítimos já conseguiram reverter esses bens, no chamado direito de regresso. Conseguiram provar que aquele irmão, através de má fé, foi vendendo, foi liquidando o patrimônio dos pais para poder lucrar com aquilo, e ficando com dinheiro só para ele, para quando chegasse na herança não ter mais nada para dividir. Então já existem casos em que essa liquidação dos bens, dos ativos, já foi revertido no chamado direito de regresso. Então é outra coisa a se considerar também, que por isso que é bom ter uma pessoa para mediar tudo isso, porque o advogado ele é um técnico estranho à relação, ele não tem interesse naqueles bens. Então ele vai usar da forma mais racional possível para poder dividir de forma igualitária e que fique bom para todo mundo, né? Muito bem. Eu sei que toda vez que se fala disso é uma confusão, não tem jeito. E geralmente as famílias, sei lá, muita família fica se degladiando, se destrói. Ocorre muita intriga, né? Intriga, as pessoas se afastam, né, por causa dessa questão de herança. E sei lá. E intriga é o de menos, né? Já ocorre até morte, certeza. lesões graves, coisa para a vida toda que às vezes não vale a pena, né? Era só colocar uma pessoa ali para mediar.
A pessoa tem direito à herança, vamos dizer, num caso, a pessoa morreu, ela nunca foi atrás do direito dessa herança. Enfim, mas esse direito ele cessa em algum momento, ou durante a vida toda ele vai poder requerer aquela Existe um herança? prazo decadencial. Eu não vou saber dizer para você agora qual é esse prazo, mas se eu não me engano são de 5 anos. Se eu não me engano, salvo melhor juízo, são de 5 anos o prazo decadencial para você ir Perder todos os direitos. para perder todos os direitos. Não é certeza, mas se eu não me engano são de 5 anos, um prazo prescricional no caso, né? Pronto. De 5 anos, que é para você ajuizar a ação de inventário. Isso vale também para a mãe que não vai buscar herança que o filho tem direito, a mesma coisa, porque às vezes a criança não sabe que tem direito à herança, a mãe não vai por orgulho, sabendo que ele tem direito a uma parte daquilo que era do pai, mas não está bem com a família, e a família diz que não vai dar, né? Então Vale também, né? sim, vale também. Se eu não me engano, justamente outra coisa também que eu não vou saber afirmar com certeza. Mas eu já vi na doutrina, o doutrinador, porque vale também salientar, no direito, os doutrinadores, que são as pessoas que escrevem os livros, às vezes eles discordam. E os juízes podem ou não concordar com ele. Então, a decisão de um juiz pode ir de acordo com o doutrinador que ele lê. Então, eu já vi decisões de um doutrinador, nesse caso, de uma mãe que não foi atrás da parte do quinhão necessário do filho, por orgulho. Eu já vi doutrinador dizendo que quando essa criança atinge a idade de 18 anos, ela tem o direito a ir atrás. Começa a abrir o prazo prescricional a partir dele fazer 18 anos, que é quando ele está maior. Então ele pode ir atrás desse direito dele sem necessariamente precisar da curadoria da mãe, né? Porque até os 18 anos você é chamado relativamente incapaz. Tem certos atos da vida civil que você não pode fazer sozinho, precisa de um curador, de um tutor, que no caso é a mãe ou quem está cuidando dele. Então, completados os 18 anos que ele vira independente civilmente, ele teria direito a ir atrás dessa parcela da herança. E se essa herança já tiver sido gasta por os outros herdeiros, eles têm que repor. Muito bem. A pessoa pode renunciar à herança e acabar beneficiando alguém que não queria? Pode ocorrer a renúncia da herança. Essa renúncia ela tem que ser feita judicialmente. Você faz judicialmente apresentando, você não precisa apresentar motivos, você só renuncia. Que existe também um outro lado, né? Tanto pode ocorrer a renúncia, como também pode ocorrer do pai ou da mãe, a quem está deixando os bens, desertar ou tornar indigno a pessoa. O que é isso? Tornar indigno é a pessoa apontar em testamento que não quer deixar nada para fulano de tal. Para o filho, pode ser para o filho? Ele isso deixa a lei em aceita. testamento, a lei aceita. Ele não vai receber nem testamentária, nem legítima. Que é a chamada torna-se indigno. E a deserta é quando a lei diz... Perdão, confundi. Indigno é a lei que diz. Existem casos no Código Civil que especificam quais... o que a pessoa tem que preencher para ela ser indigna. Ébrio eventual, se é usuário de drogas que se agrediu os pais, se tentou matar, homicídio. Existem alguns casos. E desertar é quando a pessoa diz, eu não quero deixar meus bens para fulano de tal. Ele não tem direito a nada. Então isso vale também. Uma vez que a pessoa renunciou, não tem mais direito, não pode pedir de volta. Não. Uma vez renunciado, tchau e benção. Então tem que ter cuidado, viu, pessoal? Se você for dizer, eu não quero, na hora da raiva, pode ficar orgulho, com isso aí. Né? Pois vai lá no juiz dizer que não quer, eu sei que vai com orgulho e tudo mais. Aí depois diz, não, me arrependi, não. Tchau e benção. Tchau e benção. Tem que ter cuidado também com isso aí, né? Eita, eu vou dizer um negócio, eu pensei que fosse complicado, mas não tanto, viu? Geralmente, quando entra nessa parte do cálculo para fazer a legítima e a testamentária, geralmente é onde se torna complicado, porque existem vários fatores que podem fazer mudar. Até o regime de comunhão de bens, que a gente já conversou aqui, comunhão universal, comunhão parcial, separação total, tudo aquilo que a gente já conversou em outros programas, influenciam. Porque dependendo do regime de comunhão de bens do casamento, a pessoa vai ter ou não o direito aos 50% da meação e ela vai ter ou não o direito também à
a herança. Então tudo isso vai variar, são vários fatores, por isso que é um assunto muito complicado. Às vezes você pensa que tem direito e não tem. Porque, por exemplo, na região, na união, na comunhão parcial, retirada a ameação de 50% do cônjuge, fica 25% no caso se forem 2 filhos. Se for no caso da separação total, cada um vai ter 33%. Então já difere. Então é complicado, tem que ser analisado. É um tema que tem que ser minuciosamente cuidado, tanto pelo advogado como também pelo juiz, né? Já em vias judiciais. Muito bem. Bom, aí o certo mesmo seria se todo mundo tivesse tudo ok, né? A família tivesse já tudo pronto, por exemplo. Tem muita família que tem bens, mas não tem nada declarado. Fica aquela confusão depois para fazer até o inventário, né? Para saber o que a pessoa tem, o que a pessoa não tem. Isso. Se ela vendeu, se ela se desfez daquilo, enfim. E diante disso tudo também, a gente fala muito assim da pessoa herdar recursos. A família pode herdar as dívidas de alguém que morreu? Pode. Só que só herda também justamente. Você só paga essa dívida na proporção do seu quinhão, que é como eu disse. O direito à herança, naquele direito são juntados todos os bens, que é justamente onde entra a parte complicada do inventário, que é por isso que às vezes os inventários duram anos e anos, que é justamente pelo que você disse. Não, o inventário ele tem que vir com todos os bens delineados. Terreno, casa, carro, o que a pessoa que morreu deixar, ele tem que vir todo na petiçãozinha, na ação de inventário, tem que vir todo individualizado. Então muita gente às vezes não sabe, já vendeu e não sabia o que vender, aí coloca um terreno que é de outra pessoa já. Então, feita esse apanhado de tudo que a pessoa tinha, aí vai se ver quais eram as dívidas que ele tinha. Aí é pago tudo. Mas, por exemplo, se o cara deixa uma dívida ou deixa uma herança de R$1 milhão e deixa uma dívida de 1.500.000, a dívida só vai ser paga até 1 milhão. Eu, por exemplo, como herdeiro, eu não vou ter que tirar dinheiro meu para pagar a dívida de quem morreu, não. Eu só não vou ter direito à herança. Porque é pago e depois de pago, o que sobrar é o que eu vou ter direito. Tá certo, pessoal. Então tá aí. A gente falou sobre direito à herança, é um assunto sempre muito complexo, como a gente disse. É um assunto que geralmente demora para ser decidido. Né? Mas é justamente justiça, por assuntos essa... mais simples, na justiça já demora. Imagina esses assuntos mais complicados. Né? Entra naquela questão, porque a questão de família é mais rápido, não? Não, porque assim, o que demora de uma ação de inventário é justamente essa individualização dos bens. É saber tudo que a pessoa tem. De terreno, de casa, de carro, de bens na justiça, de tudo. Então, se a pessoa for organizada, o que é muito difícil, e já tiver tudo individualizado isso, e também tiver um testamento bem feito e regularizado, não é para demorar, não. Mas, se for ainda para procurar bens, para fazer levantamento, para poder calcular tudo, aí sim demora. Agora, é porque é chato, né, a gente falar essas coisas, mas assim, se a gente já está vendo que o pai, às vezes, ou a mãe está numa situação complicada de saúde, que realmente a tendência é morrer, a gente sabe disso. Seria o ideal que todo mundo sentasse logo e começasse a discutir isso, mas vamos dizer que estão... Quando faz isso, a pessoa diz, não, já estão, é chato. Mas assim, tem que ver pelo bom sentido, né? Pelo bom sentido da confusão, coisa. Né? Porque assim, uma coisa é você já querer vender e se desfazer dos bens. Outra coisa é você se preparar. Claro que é um assunto delicado, como a gente até já falou, né? Mas você já vê que já está chegando num ponto em que não tem mais volta. E que vai dar problema, porque tem muita coisa espalhada, muita coisa desorganizada. Então não custa nada sentar e já começar a ver o que é que pode fazer, né? Para já ir organizando. Porque, infelizmente, o destino da vida é morrer, né? Então... Agora fica o alerta, viu? Se o avô quer deixar alguma coisa para o neto dos bens, ele tem que deixar por escrito. Se deixar por boca e os filhos não respeitarem, o neto perde. O neto perde. Porque existe a vocação hereditária, né? Então tá aí, pessoal. Ele tem que usar da sucessão testamentária, dos 50% que ele tem de bens hereditários, né? Então, mais uma vez, a gente diz, essa questão de boca...
Só palavreado não adianta, tem que De boca fazer só e passar. cantada. Leva para o cartório, passa para o nome, deixa no testamento para deixar garantido que a pessoa vai receber. Porque depois que a pessoa morre, tem gente, sempre tem um que é contra, sempre tem um que... Dificilmente sou da família aceita, sempre tem um que vai contestar. Sempre tem um. E o processo de inventário, justamente, enquanto tiver um contra, que ele tiver o que contestar, esse processo vai continuar andando e vai continuar demandando tempo. Eita nós, né? A gente não sabe se é melhor ter alguma coisa, é melhor não ter, e ir em paz, né? Porque às vezes a pessoa nem descansa do outro lado, preocupada com a confusão aqui. Mas enfim, faz parte da vida, né? Eu sei que a justiça está aí para fazer justiça e que as pessoas têm um bom senso sempre, é o que a gente diz, conhecendo a lei é muito mais fácil. Muito mais fácil e também se preparando, né? Como você mesmo disse, não há mal nenhum em se preparar. E é sempre bom apelar pelo bom senso. E é tudo que a gente vem dizendo em todos os programas. Nada de boca serve. De boca, apesar de existirem contratos verbais, mas ele é muito pouco seguro. Então, tudo é bom você ter sempre anotado. E, na dúvida, procure um técnico responsável, né? Que, no caso, um advogado. Vamos combinar, pessoal. Ó, você pode ser amigo do cara 1000 anos, você pode ser um bom irmão, ser assim com seu irmão, com sua irmã e tudo, mas quando entra dinheiro no meio, geralmente dá confusão. É muito difícil. Quando a pessoa diz assim, eu quero essa parte, a outra diz, não, mas você não tem direito, e começa, acaba a amizade, já a gente vê em sociedade, né? Acaba a amizade entre irmãos, enfim, com dinheiro no meio é tudo mais complicado, principalmente se for muito. Aí é que a coisa fica complicada mesmo. Aí é que é complicado mesmo. Aí o doutor César está reclamando do pessoal que dirige no acostamento, porque nós vamos fazer caminhada lá na BR, aí lá vem um camarada em tempo de passar por cima de nós, ontem ele botou as fotos lá do Face. O pessoal não faça isso não, né, doutor César? Vamos fazer isso não, vamos usar a rua mesmo normal, a pista normal, não entre no acostamento não. Acostamento é para pedestre. Aí o outro diz assim, por que você não vai fazer na academia, lá na esteira, que é mais fácil? Mas todo mundo não pode fazer na academia, tem que respeitar. Tem gente que está passando por ali, não é fazendo caminhada, porque tem que passar por lá. Né? E outra coisa, é tão bom que é o ar livre, você sentir o cheirinho de mato, exatamente. Caminhando, vendo o povo. É mais barato. É mais barato. Então, pessoal, vamos respeitar, porque realmente essa situação é difícil. Imagina que nessa ceia aqui em Praiguatu, ali sim que é estreito mesmo. Tem gente que tem coragem de passar para ali. Até porque também aquela ladeira dos grossos ia já matar qualquer um, né? Ali fica difícil. Então tá aí, ó, fica o protesto, tá? Vamos andar direitinho no asfalto, deixe o acostamento pra gente. Né, fazer a caminhada direitinho. Inclusive, semana passada teve um atropelamento sério. O motoqueiro veio no acostamento, bateu em 2 pessoas. Né? As pessoas estão lá na região do Cariri. Quer dizer, a gente diz assim, mas é complicado mesmo, é difícil. Enfim, vamos pessoal respeitar as leis de trânsito. Inclusive, eu tenho até convidado insistentemente o pessoal do Demutran para a gente dar dicas de trânsito, para ver se a gente educa o pessoal. Estou aguardando para ver se eles vêm, né? Para a gente passar essas informações, porque é preciso, é necessário. Mas o doutor César vai dizer onde é que ele atende, os dias que ele atende, os assuntos que ele atende. Não é só questão de herança e de trânsito, não. Ele trata de tudo no mundo. Eu atendo meu escritório na rua Juvenal Galeno, número 44, aqui no bairro Centro, nessa rua em frente ao mercado. O meu telefone é o 9995-0999 e o 3541-2000. Atendo dias da semana normal e horário comercial. O meu e-mail é o contato.cesarjunior@hotmail.com. Doutor César Gregório Júnior, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Já fica devendo a pauta da semana que vem. Vamos ver se você cumpre aí. Você está me cobrando agora na cara dura, rapaz. Agora eu vou cobrar, nem que eu seja processado, eu não me importo mais não. Viu? Aí, se fosse semana que vem, ele diz assim, rapaz, esqueci, não mandei nada. Ele ia correr atrás das pautas. Aí o negócio é uma confusão grande. Mas é esse mesmo. Vou deixar um dia para a gente ficar só batendo papo aqui sem assunto, né? Vai dar certo. Doutor César, obrigado, viu? Obrigado boa semana aí, tá? Boa semana para todo mundo. Tchau, pessoal. A gente volta a qualquer momento aqui com mais informações. Beijo grande, boa terça-feira. A gente se vê. Tchau.